dia, irmãos. Romanos capítulo 6. Daqui a pouco nós iremos ler alguns versos de Romanos capítulo 6. Hoje, gente, é a nossa terceira aula sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. O tema dessa série de lições sobre o livro de Romanos é o Evangelho na carta aos Romanos. Como nós falamos na primeira aula, nós iremos seguir o esboço ou a sistemática do apóstolo Paulo na maneira lógica que ele explica o Evangelho por meio dessa epístola escrita à igreja de Roma. Então, é natural que um dos nossos objetivos é que você, ao terminar essas aproximadamente umas 8 aulas, que você tenha o esboço do livro de Romanos na cabecinha, tá bom? Então vamos lá. O livro de Romanos começa, como quase que todas as epístolas do apóstolo Paulo, com uma introdução. Então, os primeiros 7 versículos é a introdução da epístola. Perceba que na introdução da epístola, o apóstolo já faz alusão ao tema da epístola. Deixa eu morrer de vergonha. Qual é o tema da epístola de Romanos? Porque esse aí é um subtema, um subtítulo. Sim. Tem um que abrange mais. Ok, tema bem simples, Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em tese, em síntese, melhor dizendo, o tema da epístola é o Evangelho como o poder de Deus, tá? Reginaldo, irmão Paulo, a justificação pela fé está dentro, certo? Desse tema, o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo já introduz nos 7 primeiros versículos o Evangelho, falando sobre a pessoa de Jesus, a relação que Jesus tem geneticamente com Davi e a promessa que Deus fez aos antepassados que um descendente de Davi seria o Messias. E aí, nos outros 8 versículos, nós temos uma ação ou ações de graça também, como é comum do apóstolo Paulo em todas as epístolas. Então, os 7 primeiros versículos, uma introdução à carta. Os outros 8 versículos é uma ação, Paulo está agradecendo. Se você quiser acompanhar, observe aí, por exemplo, versículo 8 do capítulo 1. Não. Isso, a introdução, os 7 primeiros versículos do capítulo 1. Tá? Aí, do versículo 8 ao 15, nós temos a ação de graça. Observe só para você entender melhor, versículo 8. Primeiramente, dou graças. Aí ele vai agradecer a Deus por aqueles irmãos, a fé daqueles irmãos. Ok. No versículo 16 e 17, nós temos então o tema da epístola. Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí nós temos o tema que é a gente entender o Evangelho por meio da epístola aos Romanos. E é importante, eu vou repetir isso aqui, é importante a gente entender, meus irmãos, que por que Paulo foi tão sistemático ao explicar o Evangelho nessa carta. Ou levou, basicamente, 11 capítulos para explicar o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo nunca havia ido na igreja de Roma.
Ele não era o fundador dessa igreja. A gente percebe isso na ação de graça, quando ele diz que o desejo dele é de ir lá e compartilhar com os irmãos dons espirituais. E receber dos irmãos também, naturalmente, isso. Segundo, tudo indica que a igreja de Roma não foi fundada, plantada por um outro apóstolo. Porque se tivesse sido plantada por um outro apóstolo, lembra do princípio de Paulo, que ele não edificava sobre fundamento alheio. Então era natural que pudesse existir um vácuo de uma autoridade apostólica naquela igreja e principalmente de alguma distorção do evangelho. Daí Paulo escrever essa carta ensinando o alfabeto do evangelho. Tendo dito isso, que o tema, lembra, não esqueça, tema da epístola aos Romanos está em qual versículo? 16 e 17 do capítulo 1. Aí nós passamos então as nossas aulas a seguir esse esboço. Na primeira aula a gente viu o primeiro fundamento do evangelho. Qual é? A primeira estaca que o evangelho, qual é? Toda a raça humana está debaixo do pecado. Quando eu falo que toda a raça humana está debaixo do pecado, eu vou explicar a nível de epístola e naturalmente depois a nível de aplicação disso. Do versículo 18, do capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo sistematicamente demonstra que toda a raça humana está debaixo do pecado e naturalmente debaixo da ira de Deus. Isso é tão enfático que, se eu perguntasse a vocês, o que é que diz Romanos 3 e 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Embora Paulo já tenha entrado no outro tema, ou subtema, a justificação, mas ele enfatiza isso, porque ele explicou detalhadamente que judeus são pecadores, que gentios são pecadores, quem tem uma lei escrita é pecador, e quem não tem uma lei escrita também é pecador, e todos estão debaixo da ira de Deus. Do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20. É tanto que, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que eu digo, irmão, que isso é o primeiro fundamento do evangelho? Porque o evangelho não há como alguém se converter. Escute, eu vou repetir. Não há como alguém se converter sem que admita a sua culpa por causa do seu pecado. Não há como. Se você diz que é um evangélico, ou um cristão, ou um crente, e não chegou esse momento, se você literalmente se ver debaixo da ira de Deus, e se você não se abraçar com Jesus, não crer em Jesus Cristo, você será condenado. Se você ainda não chegou nesse ponto, você ainda não se converteu. E eu tenho enfatizado isso porque nós vivemos hoje uma suposta efervescência evangélica. E quando nós, por exemplo, ouvimos pessoas na televisão, no rádio, fazendo esse seguinte apelo: me ajude, porque eu quero pregar o evangelho. Já ouviram essa frase, não já? Quantas vezes vocês viram essas pessoas que dizem que querem pregar o evangelho pregando a pecaminosidade humana? Quantas vezes? Eu não vejo. Como é que estão pregando o evangelho se não coloca a primeira estaca? Qual é a primeira estaca? Todos são culpáveis perante Deus e estão debaixo da ira de Deus. Todos, sem exceção. E Paulo inclusive diz isso. Não há judeu, grego, quem quer que seja. Todos são pecadores. Então a pecaminosidade humana, Paulo explica em N detalhes, do versículo 18 do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 20.
segundo fundamento do Evangelho, aí sim, Reginaldo, a justificação por meio da fé. Então, se eu não posso alcançar a salvação por causa do que eu faço, ou por meio do que eu faço, porque eu só faço o que é errado, como é que eu posso ser salvo? Aí Paulo diz assim no capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus mediante a lei e os profetas. Ou seja, Paulo está dizendo que não é a partir de agora que Deus está mostrando o Filho dele. Ou a partir de agora que Deus mostra a sua justiça. Paulo está dizendo que a lei e os profetas já falavam da justiça de Deus. Meus irmãos, essa questão de lei salvar ou não salvar, não é fácil a gente entender. Mas entre tantos detalhes que nós temos no Antigo Testamento, se a lei no sentido dos 10 mandamentos, ou você seguir aquela cartilha da lei de Moisés, toda ela, o Pentateuco, se alguém fosse salvo por meio da lei, por cumprir a lei, preste bem atenção, não haveria sacrifício de animais. Porque quando um adorador sacrificava, matava um animal, ele estava matando o animal no lugar dele que havia cometido pecado, quebrado a lei. E ao quebrar a lei, qual era a sentença? Morte. Então, quando aquele animal, então de alguma maneira, aquele animal, o sangue daquele animal representava a justiça que vem de Deus. Alguns meses atrás, a gente vai ficando velho, o tempo passa, né? Né, Jorge? Augusto, né? A gente vai ficando velho e vai se machucando com mais facilidade, essas coisas vão acontecendo. Mas há mais ou menos um ano eu li um livro, Continuidade e Descontinuidade. Aconselho. Não é de fácil compreensão, mas é interessante. A gente vê essa pista, por exemplo, sobre a continuidade da revelação de Deus até chegar em Jesus. Deixa eu explicar isso para vocês. Você pega Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo. E Deus conversa com Adão e Eva, pune eles e etc. as consequências do pecado. Mas antes de Deus se retirar, Deus cobre ele e converte de quê, gente? De cordeiro. Ou de animal, que diz lá, não disse é cordeiro. Tá, beleza. Para Deus vestir Adão e Eva com a veste do animal. Com as vestes do animal. O que aconteceu com o animal? Morreu. Se o animal morreu, houve derramamento de sangue. Quando você chega, Abraão, Isaac. Deus pede o sacrifício de Isaac. Certo? E Abraão vai sacrificar Isaac. E quando Abraão faz isso aqui, acontece aquela cena. E aí há uma voz que diz assim: aqui está o cordeiro. Mate o cordeiro em lugar de Isaac. Percebeu? Uma substituição. Isaac sai fora, o cordeiro morre em seu lugar. Aí chega na lei de Moisés. E a gente vê continuamente essa questão sacrificial de sangue sendo derramado. E quando a gente olha já o Novo Testamento, o livro de Hebreus, aí vem essa frase categórica: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, a justificação pela fé é tratada do capítulo 3 de Romanos, versículo 21, a Romanos 5 e 21. Somente justificação pela fé. Eu expliquei da seguinte forma. Romanos 3, 21 a 31, Paulo aplica, vamos colocar assim, a premissa de que a justificação é por meio da fé. Quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem não será salvo, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
Aí quando chega no capítulo 4, Paulo exemplifica isso por meio da vida de Abraão, que Abraão foi justificado por fé, e isso lhe foi imputado, transferido como justiça, ou seja, a justiça que vem de Deus. Capítulo 5, os primeiros 11 versículos, Paulo nos mostra um pouco dos efeitos da justificação, como a paz, por exemplo. E ele termina falando de justificação, fazendo um contraste entre dois personagens históricos para nós: Adão e Cristo. Causa e efeito. Toda a raça humana, mais uma vez ele volta ao que ele explicou: todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque Adão, o pai da raça, pecou. E como Adão pecou, todos os seres humanos nasceram nessa, ou com essa condição de pecadores. Essa questão genética, no caso, que foi passada para nós, é muito forte. Às vezes eu fico brincando e, ao mesmo tempo, pensando sobre a influência genética que a gente recebe. Fisicamente, eu e 95% dos meus irmãos, geneticamente, herdamos cor, altura, cabelo, família da minha mãe. Temperamento, então, mas fisicamente, a gente herdou família da minha mãe. Daí esses dias eu estava mostrando uma foto que uma tia minha mandou para mim. Gente, eu devo ter uns 13 anos. Se vocês verem a coisa mais linda do mundo. Eu comecei a olhar, minha mãe está lá, viva, né? 30 e pouquinhos anos. E eu olhando, né? E alguém comentou assim: pastor, o senhor parecia com a sua mãe. Meu pai é alto. A família do meu pai é alta. A minha mãe é baixa, a família dela é baixa. E todos os irmãos, com exceção de uma que morreu, eram baixos, morenos ou cabocados. Puxou para a família da mãe. Essa questão genética. E nós, raça humana, mesmo se não quiséssemos, todos herdamos o vírus do pecado por meio de Adão. E esse vírus mata. E podemos receber a vacina, o antídoto do pecado, por meio de Jesus Cristo. É o que Paulo faz, esse contraste entre Adão e Jesus Cristo. Mas aí, o penúltimo versículo do capítulo 5, Paulo faz uma declaração que pode levar muita gente a desmaiar. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, se nós pegássemos esse verso e arrancasse ele do contexto, o que nós entenderíamos dele? Se a graça de Deus abunda onde tem pecado, o que eu vou fazer então? Pecar. Quanto mais pecado, mais graça de Deus. E lembra, gente, não é à toa que eu já vi muitos estudiosos dizer que a capacidade intelectual de Paulo era muito grande. Paulo sabe o que ele colocou. Ele sabe o que causaria de impacto nos judeus legalistas. Perdoe-me essa frase que eu vou usar aqui por falta de uma melhor. Crente sem vergonha. Ora, se onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então pequemos mais. Aí, gente, nós vamos entrar agora no terceiro fundamento do Evangelho. Qual é o primeiro? Pecaminosidade humana. Qual é o segundo? Justificação por meio da fé, ou a justiça que vem de Deus. E o terceiro, santificação. O terceiro fundamento do Evangelho é da santificação à glorificação. Então, o apóstolo Paulo vai tratar disso agora, nesses capítulos 6, 7 e 8. Os 3 próximos capítulos, Paulo vai tratar deste assunto chamado, vamos colocar assim na teologia, de santificação. Observe versículo 19 do capítulo 6. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne.
Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. É a primeira vez no capítulo 6 que o apóstolo cita especificamente a palavra santificação. Deixa eu dar algumas outras explicações básicas desse terceiro fundamento, para depois eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, como eu falei, o capítulo 6, 7 e 8 trata desse assunto, santificação. Quando eu falo santificação, irmãos, não é necessário colocar junto glorificação. A santificação, a gente diz, e há contextos bíblicos para isso, para demonstrar que a santificação tem 3 tempos, para quem é cristão: passado, presente e futuro. Ok? O que é a santificação passada? No momento que o cidadão foi justificado por Deus, automaticamente ele é santificado para Deus. Se você olhar algumas epístolas, por exemplo, 1 Coríntios, Paulo diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. Você diz, rapaz, esse pessoal, pensa num povo sério. Pensa num povo decente. Olha, santificados em Cristo Jesus, você vai dizer, ali não tem um vascaíno. Mas tinha flamenguista, vascaíno, corintiano. Santificados em posição. Na hora que o indivíduo ele é justificado por Deus, aceito por Deus por meio da fé, nesse mesmo instante ele é separado para Deus. Inclusive o significado de santificação é separação, é algo separado para um fim específico. Qual é a santificação presente? A gente chama isso que é o santificar do dia a dia. Em outras palavras, Paulo usa essa frase, inclusive no versículo 4 do capítulo 6, andar em novidade de vida. É a transformação evidenciada pela justificação. É o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Essa é a santificação presente, que ela acontece a cada dia. E a santificação futura é igual à glorificação. Um dia, como dizem inúmeros textos do Novo Testamento, um dia seremos semelhante ao Senhor. Um dia, todo cristão que foi justificado por Deus, ele será semelhante a Jesus Cristo. Então, esses capítulos de Romanos 6, 7 e 8 trata exatamente desse assunto. De que maneira? Eu vou dividir os capítulos 6, 7 e 8 em duas lições, porque é essa a fluência que eu percebo desses 2 capítulos. Capítulos 6 e 7, se você ler com atenção, você vai perceber que uma palavra talvez que vai mais repetir nesses capítulos é a palavra morte. Morte. E no capítulo 8 a palavra é vida. Então os capítulos 6 e 7 tratam da morte do crente para o pecado. E o capítulo 8, a vida dada por Deus, por meio do Espírito Santo, a cada cristão. Tá? Então vamos separar assim. Então no capítulo 6 e 7, a morte para o pecado. De que maneira Paulo explica isso para nós nesses capítulos 6 e 7? Primeiro, o apóstolo Paulo diz que todos os crentes, nos versículos de 6, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14, que o crente morreu para o pecado, mas está vivo para Deus. Versículos 15 a 23, Paulo nos diz que eu preciso fazer uma escolha entre a que Senhor servir. Capítulo 7, Paulo nos diz que nós estamos mortos para o pecado por causa da lei. Em que sentido? Ele exemplifica com a ilustração do casamento. Que a esposa está presa ao marido
no casamento enquanto ele estiver vivo. Quando ele morreu, ela está livre para, naturalmente, contrair novas núpcias. Vai uma sugestão, irmãos, irmãs. Se o seu marido é nó cego, mas nó cego ao quadrado, e você tem sofrido, lutado com isso, não separe. Peça para Deus levar ele antes. Porque na hora que Deus levar ele, você está livre. Então Paulo diz isso para a gente aqui, nesses versículos de 1 a 6 do capítulo 7. Mas é sério, a gente brinca às vezes, né? Fala brincadeira. Então, ô James, meu irmão, amado, liga um desses arcos, tá calor aqui para mim, não sei para você. Tu liga, pega lá o controle. Eu acho que foi por causa dessa frase da irmã Ana. Então, gente, os versículos 1 a 6 do capítulo 7, Paulo nos ilustra isso, a nossa morte, por meio da figura do casamento e a liberdade, naturalmente, que o cônjuge vai ter quando o outro morre. E, por fim, os versículos 7 ao 25, eu resumi simplesmente com uma frase: a vida contraditória do cristão. Depois dos versículos 7 a 12, quando Paulo nos dá mais explicações sobre a lei, por que a lei nos matou, ele faz um desabafo. E nesse desabafo, a gente encontra um dos versículos que nós, possivelmente quase todos nós sabemos, quando Paulo chega no final do capítulo 8, ele diz assim: desventurado homem que sou. Antes de trabalharmos mais algumas coisas práticas, eu preciso fazer, irmãos, mais algumas considerações a respeito da santificação e a justificação. Quando eu disse a vocês que, na fluência da argumentação do apóstolo Paulo, e nos capítulos 6, 7 e 8, ele fala para nós sobre santificação, e eu falei a vocês também que a santificação é o terceiro fundamento do Evangelho. A gente pode imaginar que a santificação acontece a parte da justificação. É algo que acontece separadamente. Não é. Lembra quando eu expliquei santificação no sentido passado? Já percebemos que ela está arraigada na justificação. Mas por que a santificação está arraigada na justificação? Pelo menos 3 motivos. Primeiro, segundo o apóstolo Paulo, o cristão que está em Cristo, ele está morto. A morte de Cristo é a nossa morte. Então, perceba que a morte de Cristo faz parte da nossa justificação e faz parte também da nossa santificação. Um segundo argumento é que, dentro da justificação, nós estudamos na aula passada que há uma palavrinha-chave, 2 palavrinhas-chave, que é propiciação e redenção. No capítulo 6, 7 e 8, essa palavra não aparece redenção, mas o conceito dela. Um dos conceitos de redenção é libertação. Por exemplo, Romanos 6 e 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
Verso 22, a gente vai encontrar isso. Então, entenda. Essa pessoa que reconheceu o seu pecado, e digamos se fosse possível alguém reconhecer o seu pecado sem ser justificado, ele está amarrado, aprisionado por quem? Pelo Senhor dele, pecado. Mas quando Cristo o justifica, ele é redimido, ele é comprado, a corrente é quebrada e ele está o quê? Livre. Então a gente encontra esse conceito na santificação. Vocês são livres, vocês não estão mais escravos do pecado, não estão mais debaixo da lei, vocês são livres. Então a santidade, a santificação está arraigada na justificação, porque é por causa da justificação que nós recebemos redenção, ou seja, liberdade. E um terceiro argumento, a gente pode, irmãos, descansar na santificação, por causa da justiça de Deus. Por exemplo, quando Paulo diz assim, vamos ler, Romanos 7, (24), depois a gente lê o verso 25. Vamos ler o 24, em seguida o 25, tá? Olha a frase do apóstolo Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Mais uma vez, se nós pegássemos esse versículo e arrancássemos do contexto, era um grito de desespero. Percebem isso? Eu sou um miserável. Mas em que Paulo descansa? Olha o versículo 25. Mais ou menos assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí, mais uma vez, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há mais condenação. Por que não há condenação? Porque você e eu fomos justificados. Tendo dito tudo isso, vamos voltar para o capítulo 6. Espero que não esteja sendo cansativo. Lembra que eu falei a vocês que o que impulsiona o apóstolo Paulo a basicamente levar para esse terceiro fundamento do Evangelho, a santificação, é o versículo 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora olha o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Como eu falei a vocês, Paulo não é besta, tá? Ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz, então, se é assim, pecado mais, para ter mais graça. O que é que ele responde? De modo nenhum. Abre um parêntese. Há uma versão, se não me engano, a Viva ou é a Nova Tradução na linguagem de hoje, que essa expressão de Paulo, de modo nenhum, eles traduzem assim: Deus me livre. Deus me livre. Mas por que então? O ponto é, irmãos, e essa abordagem que Paulo faz, quem tem experiência de evangelismo pessoal sabe disso. Você chega para uma pessoa, explica para ela o evangelho nos mínimos detalhes. Você explica para ela que os pecados dela foram perdoados, que ela é pecadora, tal, e você faz a seguinte pergunta: você aceita Cristo? Digamos que ela diga sim. Dentro da lógica humana, se não está tendo, pelo menos até ali, a intervenção do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa diz sim, na cabeça dela, ela está pensando em que pecados que foram perdoados? Daqui
para trás. E ela diz assim, mas como é que eu estou salvo? Que eu ainda vou daqui para frente. É ou não é? A gente percebe isso, eu tenho uma certa rodagem, nisso a gente percebe muito isso. Olha o que Paulo diz. Ele vai explicar agora essa relação de justificação com o pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O apóstolo Paulo tem esse método de fazer uma afirmação por meio de uma pergunta. Ele diz, como é que a gente pode continuar pecando se nós já morremos para o pecado? Agora, irmãos, vocês estão sentados há algum tempo. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer, tá? Eu quero que fique de pé, se possível, todos aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, que creram em Jesus Cristo, ou seja, que admitiram a sua falência espiritual, a sua pecaminosidade, condenação de Deus, clamaram por Jesus, receberam a justiça de Cristo, ou seja, foram justificados por Deus. Quem já foi justificado por Deus, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, fica de pé, por favor. Eu já estou de pé. É o peso do pecado, Daniel. Ok, a Nilson não está ficando de pé, está aqui dizendo que é por causa do Pedro. Ok, irmãos, obrigado. Agora, para você não ficar levantando, sentando, eu quero que você me responda duas perguntas. Qual é a afirmação de Paulo? Como é que nós podemos continuar pecando se nós já para o pecado? Pensa na imagem que você tem de uma pessoa morta. Levante a mão. Quem dessas pessoas ficaram de pé, ou que aceitaram a Cristo, que depois que aceitaram a Cristo, nunca mais pecaram? Levanta a mão. Olhe para trás, olhe para frente. Alguém levantou a mão? Não. Ok. Segunda pergunta. Levante a mão. Quem, depois que aceitou a Cristo, nunca mais foi tentado pelo pecado? Levanta a mão. Pensei que tu ia levantar, Esaú, ó. Ok. Aí nós temos um problema. Viram qual é o problema? O que foi que Paulo disse? Que nós morremos para o pecado. Mas como é que morremos se o pecado continua vivo? E você e eu continuamos, né? Quantos aqui já coçaram a cabeça lendo esse versículo? Levanta a mão assim. Quem já coçou a cabeça? Só eu? Preciso ler mais a Bíblia, hein, gente? Como é, meu Deus? Digamos, os solteiros e solteiras. Tem aquela moça ou aquele rapaz bonito que você acha, porque a beleza é relativa. Você casaria com ele, com ela, mas por alguma coisa aconteceu com aquela pessoa e ela morreu. Morreu. Você continua achando ela, por falta de outra palavra, bonita? Assim, continua querendo casar com ela? Sim ou não? Não. Como é então, irmãos, que nós morremos para o pecado? Porque o morto não diz, ei, 24 horas, me enterra. Eu não conheço essa história. A história mais próxima que eu conheço de um morto querendo falar é lá em Cruzeiro do Sul, década de 80. Eu era criança, acho que o Tonhão que me contou essa história. Tinha um senhor, acho que o nome dele era Tonhão também, que vendia pão. E na época as padarias eram aquelas bem antigas, o pessoal fazia o pão de madrugada e saiu vendendo o pão de madrugada. E ele passava todo dia por dentro do cemitério. E o cara que vende pão, ou tapioca, ou cuscuz, eu não sei, aqui em Rio Branco você não tem muito essa prática. Ele sai gritando, né? Olha o pão, quem quer pão? E mesmo dentro do cemitério, ele passava dizendo isso, e passava todo dia.
Quando foi? Um dia ele passando 4:30 da manhã, ainda estava à noite, e ele, ô pão! E saiu alguém da sepultura e disse, eu quero 2. Diz que esse cara, imagina só. Conhece a história, né, Tonhão? Acho que foi tu que me contou, não foi? Aí você vai dizer, pastor, o morto ressuscitou? Não. Um cara bêbado, alguém cavou a sepultura, ou seja, para enterrar uma pessoa no outro dia, que o sepultamento ia ser no início do dia, ele bêbado caiu na sepultura, dormiu, acordou, o cara gritando com fome, como é que o pão, ele estava com fome, mas até que se explique isso, o cara já estava longe, né? Então, é complicado. Mas então, gente, voltando a falar sério, nós precisamos entender, irmãos, nesses capítulos 6 e 7, essa frase do apóstolo Paulo, como é que nós morremos para o pecado. Porque a lógica seria bem simples. Ou o que Paulo está dizendo não é verdade, porque todos que estão aqui disseram que foram justificados, mas todos ainda pecam e sentem vontade de pecar. Ou então não há nenhum crente aqui. Não é essa a lógica? Concorda comigo? O que Paulo está dizendo quando ele diz morremos para o pecado? Meus irmãos, eu vou tentar explicar isso por meio de 4 sentidos pelo qual nós morremos para o pecado. O primeiro sentido, quando Paulo diz sobre que nós morremos, repito, não vou ter tempo aqui de mostrar, de ler, é só você ler os versos do capítulo 6 ao 7, você vai perceber isso. Há um sentido, ou num sentido jurídico. Lembra que capítulo 3 de Romanos enfatiza que nós somos justificados por causa da justiça que vem de Deus. Então, o crente morreu para o pecado, em primeiro lugar, porque a morte de Cristo é a morte dele. Você imagina só essa figura que eu vou tentar ilustrar para você. Imagine só, o que Paulo está dizendo, é só você ler os versículos que seguem. É como que, se no dia do sepultamento de Cristo tivesse um mega caixão, a arca de Noé, e todos os crentes do passado, do presente e do futuro foram todos sepultados com Jesus Cristo. É isso, o primeiro sentido, o sentido jurídico, que para Deus a morte de Cristo é a sua morte e a minha morte. Nunca esqueça que a lei de Deus precisa ser cumprida. E na hora que Cristo morreu e eu o aceitei, a morte dele é a minha morte. O julgamento que ele sofreu, a penalidade que ele sofreu, foi a penalidade que eu sofri. Então o primeiro sentido que o crente morreu para o pecado é porque Cristo morreu e a morte de Cristo é a morte dele. Você vai perceber isso, por exemplo, em Colossenses capítulo 3. Paulo diz assim, buscar as coisas lá do alto, porque vocês já foram sepultados com Jesus Cristo. Isso é místico, porque nós estamos aqui vivinhos da Silva, mas a morte de Cristo é a sua morte e a minha morte. Quando Cristo morreu, ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, ele levou a culpa, então a morte de Cristo é a nossa morte. Portanto, estamos mortos para o pecado. O segundo sentido, irmãos, eu diria, eu vou usar uma frase, há um sentido territorial, digamos assim. Lembra que na Bíblia o conceito de morte é separação. Por exemplo, quando nós dizemos que o homem está morto espiritualmente por causa dos seus pecados, porque ele está separado de Deus. Quem achar aí para mim, se não me engano, é
Filipenses no capítulo 1 que diz assim, que quando nós fomos salvos por Cristo, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando o crente é justificado, ou seja, quando ele crê em Jesus Cristo, essa morte também está morto para o pecado por causa de uma separação de um reino para outro reino. Ele saiu do reino do pecado, do império das trevas, do império de Satanás e veio por... Então há uma distância. Há uma separação. Então eu chamei isso, por falta de um outro vocabulário, no sentido territorial, de espaço. Terceiro sentido. Um sentido escatológico, futuro. Na linguagem do apóstolo Paulo, nesses capítulos, a gente percebe que a morte de Cristo é a nossa morte, mas a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, na introdução do versículo 3 ao 14, uma das frases que iremos encontrar lá é que os crentes estão assentados com quem? Com Cristo nas regiões celestial. Quantos aqui já estiveram nessa posição assim, de perceberem isso? Quantos? Ninguém. Mas escatologicamente, futuramente, um dia, todos nós estaremos lá. A gente encontra a base para esse argumento, desse sentido escatológico de morte também, e ressurreição, glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Quando Paulo diz assim, porquanto aqueles que ele conheceu, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus. E os que ele predestinou, ele também chamou. Os que chamou, ele também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Quantos que estão vivos aqui já estão glorificados? Aqui, quantos? Ninguém. Mas escatologicamente, o plano de Deus está pronto e acabado. Então, essa morte, meus irmãos, ela é também no sentido escatológico. A morte de Cristo é a sua morte, a minha morte, mas a ressurreição de Cristo também é. Se você estiver anotando essas palavras, você vai perceber isso. Quando eu falei, por exemplo, no sentido escatológico, territorial. Observe, por exemplo, versículo 11. Assim também, não é o 11, é o versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Imagina só, se nós pegássemos um vegetal qualquer, que é adaptado à região sul do Brasil. Esses dias mesmo, o irmão Colomi estava me mostrando, a irmã Nazaré está em algum lugar do Paraná. Pensa num montão de morangos, não sei se vocês viram, lá no Face. Aí digamos assim, não, eu vou pegar morangos, eu vou trazer de lá para plantar aqui, sem ter uma atmosfera para esse morango. Vai sobreviver? Não. Vai morrer. Não se adapta? Mas na região, sem nenhuma... porque senão nós tínhamos morango aqui, né? Então, tirando aqui segundo o Cléo, que pode haver mas o que ele está dizendo é o seguinte, não se dá. Porque se desse, a gente não trazia morango de fora ou qualquer outra. O ponto é o seguinte, a atmosfera de lá é diferente da daqui no sentido, para aquele tipo isso. Ao trazer de lá para cá, o que vai acontecer? No geral, o que vai acontecer? Vai morrer, porque houve uma
separação, um transporte. Quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo do pecado, um dos sentidos é esse. O reino do pecado está para lá e você já está. Aos poucos, ou aos muitos, a gravidade que o pecado exerce sobre você vai ficando, porque vai ficar havendo uma distância. Ou melhor dizendo, houve uma distância. É como esse filme de ficção científica, se pega e vai para Marte, por exemplo, colonizar Marte. Se é verdade o que diz supostamente a ciência, se nós chegarmos em Marte, sem nenhum equipamento, o que vai acontecer? Vai morrer, porque é outra realidade, é outra situação. Então, meus irmãos, esse sentido que nós percebemos aqui é isso. Quando Paulo diz assim, você não está mais debaixo daqui, você está debaixo da graça. Você saiu debaixo do pecado, graça. Da lei, graça. Você está debaixo da graça. E naturalmente, há um sentido moral. A morte de Cristo é a nossa morte, juridicamente. Há uma separação de dois reinos. Uma morte, digamos, por distância. Terceiro, escatologicamente, um dia seremos como Cristo. Mas quarto, em todas essas linhas, quando Paulo fala de morte, é no sentido de que a cada dia, como disse Jesus, quem quiser vir após mim, venha, mas tome a sua cruz dia a dia, negue-se a si mesmo. Há essa morte. Se você olhar os versículos, por exemplo, 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu acho interessante essa frase de crucificação, porque a morte por crucificação não era instantânea, era uma morte progressiva. Eu não sei se você sabia, alguns prisioneiros, algumas pessoas que eram crucificadas, eles levavam dias para morrer. Sabe por que quebraram as pernas dos dois ladrões para morrerem rápido? Porque eles morriam asfixiados. Ao quebrar as pernas, essa parte comprimia o pulmão, eles não conseguiam, eles morrem asfixiados. Então era uma morte angustiante, porque não era uma morte instantânea, era uma morte progressiva. E quando Paulo fala aqui, por exemplo, que o nosso velho homem foi crucificado, é exatamente dessa morte progressiva. Essa separação que deve haver entre alguém que foi justificado por Cristo e que precisa, no dia a dia, também fazer isso valer. Aí Paulo vai usar as frases. Versículo 4, a última frase. Assim também andemos nós em novidade de vida. Como a ressurreição de Cristo é a minha ressurreição, eu demonstro isso vivendo uma vida nova. Como a morte de Cristo é a minha morte, eu demonstro isso crucificando a minha velha natureza. E aí, irmãos, onde a gente pode, vamos terminar com essa frase. Quando o apóstolo Paulo diz que nós morremos para o pecado, ele nunca está pensando que essa natureza, a sua natureza, não vai mais achar interessante o pecado. Porque você percebe que ele vai falar, inclusive, de velho homem e de novo homem. A morte não é nesse sentido de, o pecado agora não tem mais nenhuma influência, o pecado não tem mais nenhuma ação na minha vida. Infelizmente, nós ainda temos o velho homem. Tínhamos muitas outras coisas para falar, mas já são 10h39. E na próxima lição nós vamos falar um pouco sobre a vida no Espírito, ou a vida que o Espírito de Deus traz para cada cristão durante ou quando ele é justificado.